aqui nessa noite, apesar, né, desse climazinho mais frio, o pessoal começa a querer ficar em casa, debaixo das cobertas, mas que bom que você atendeu, não ao meu chamado, né, mas ao chamado de Deus, de estar aqui nessa noite, de botar verdades da palavra para dentro. Coloca aí para mim, Marcelo, isso aí, porque saúde é meu direito. Então, repita comigo, saúde é meu direito. Saúde é meu direito. E quando essa inspiração veio no meu coração, Deus falou claramente que não somente assunto de cura, mas de prosperidade, tantas áreas, esses assuntos eles precisam estar constantemente sendo falados na igreja. E não é para aqueles que de repente são novos, ou de repente para aqueles que nunca ouviram, não, é para cada um de nós, a começar por mim. Nós precisamos, como humanos, estar sempre ouvindo, tornando a ouvir e ouvir de novo, para que isso fique grudado no nosso coração. Isso forme uma base. E é justamente o que nós vamos fazer aqui ao longo dessas terças-feiras. A começar por hoje, a gente vai lançando essas bases, você vai crendo na palavra de Deus, vai abrindo o teu coração, e eu garanto para você, por conta do que está escrito na palavra, você verá se manifestar no teu corpo a cura, a saúde plena, no nome de Jesus. Amém, queridos? E não tem como falar de cura sem colocar pelo menos essas duas passagens, existem muitas outras, mas esses textos base, não é isso? Ele está pequenininho aí, mas você pode abrir, está lá em Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5, que diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E essa palavra enfermidades aí no hebraico é sholi, é estar fraco, é estar doente, ou seja, Ele tomou as nossas fraquezas, Ele tomou as nossas doenças. E continuando o texto diz que Ele também tomou as nossas dores. E dores no hebraico é makob, que é a dor física. Ok? Muitas pessoas interpretam isso como, não, mas são as doenças da alma, são dores físicas, doenças do corpo. Ele levou sobre si. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é Jeová Rafá. Ele é o Senhor que te sara. Ok, queridos? Antigo Testamento, uma passagem de Antigo Testamento. E assim como a gente tem também lá no Novo Testamento. E isso já coloca por terra o que muitos às vezes falam que esse assunto de cura é algo só do Antigo, não é do Novo, ou é só algo do Novo, mas não é do Antigo. Não, está em toda a palavra de Deus. É vontade de Deus que eu e você vivamos com saúde. Alguém pode dizer amém? Amém. Então lá em Atos capítulo 10, verso 38, está escrito, olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e com o Espírito Santo e poder, dunamis, o poder de Deus, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando, no grego curando é iaomai, curando de toda a doença física. E continua dizendo, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, queridos. Queridos, de um modo geral, se falar de cura no meio da igreja, a maioria das pessoas muitas vezes dizem que creem, mas poucos experimentam genuinamente uma vida de saúde plena. Poucos experimentam. Na prática, a experiência de ser curado ou de se viver com saúde fica às vezes muito distante por uma série de barreiras que as próprias pessoas vão colocando por uma série de coisas. Primeira delas, por experiências negativas, muitas vezes até de outras pessoas. Uma vez aconteceu comigo, estava dando aula lá na Escola Bíblica de Jacarepaguá, falando justamente sobre cura divina, é um assunto da Escola Atos, falando sobre cura divina, e um rapaz, ele levantou o braço e falou, não, pastor, olha só, eu não creio em nada disso, não. Ele nem aluno era, ele estava visitando, veio lá para tumultuar.
como diz o apóstolo Paulo, mensageiro de Satanás. Falou assim, olha só, eu não acredito em nada do que o senhor está falando, não. Aí eu falei, perfeitamente. Baseado em que você está falando? Não, porque é minha mãe. Aí ele começou. Porque ela era isso, era aquilo e tal, tinha carteirinha e tal, e não sei o quê, e a igreja toda orou, e pá, e tal, e isso e aquilo outro, e ela no final das contas veio a falecer. Aí eu olhei para ele, falei, querido, poxa, uma pena. Mas eu falo para você o seguinte, essa experiência, ela não anula o que está escrito. E outra coisa, eu respondi para ele, olha só, a palavra diz o seguinte, que a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Eu não posso julgar a fé da sua mãe. Eu não posso julgar a fé dela. Mas o que eu posso me basear, ter como certeza, Isaías 53, verso 4 e 5, Atos 10, 38, 1 Pedro 2, 24, e por aí vai. Eu posso me basear, eu posso ter a certeza, porque a palavra de Deus diz que saúde é meu direito. Mas muitas pessoas deixam de receber por conta das experiências dos outros, experiências negativas, ou talvez por conceitos errados, ou talvez por tradição de igreja. Porque eu não sei se você sabe, tem igreja por aí que não acredita que Jesus hoje, século 21, ele cura. Ah, não, isso aí foi lá no passado, na época dos apóstolos. Tem gente que nem dos apóstolos acredita, não, isso é para o Antigo Testamento. E aí as pessoas vão recebendo isso, e vão absorvendo isso, e vão crendo nisso. Às vezes até as pessoas que estão aí fora influenciam aqueles que estão dentro da igreja a não acreditar que já foram sarados e curados pelo sangue de Jesus. Porque o cabra lá fora, ele abre o bocão para dizer o seguinte, ué, a doença vai dar onde? No poste? Tem que dar em mim. Não, em mim não, pode dar em você, mas em mim não. Mas o camarada declara isso, você já ouviu alguém falando isso? O pessoal fala isso, a torta é o direito. Só que a gente precisa, o quê? Está com a base da palavra muito bem estabelecida em nós para dizer, não, meu amigo, olha só, eu não creio dessa forma, não. Saúde é meu direito, porque está escrito na palavra de Deus e isso não muda. Ok? E fora isso, muitas vezes, até mesmo nós da igreja, questionamos o que está escrito na palavra. Porque Satanás, ele também vem colocando dúvida, vem querendo gerar incerteza na tua mente, no teu coração, para que você venha duvidar da palavra. A gente acabou de ver 2 versos, está escrito. Mas Satanás, ele trabalha muito bem, ele foi assim, lá em Gênesis no capítulo 3. Batendo papo com a mulher, não foi assim que ele convenceu ela? Ela poderia dizer assim, olha só, está escrito que eu não posso comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está escrito. Porque Deus e a palavra está escrito. Mas o diabo falou, não é bem assim. E quantas vezes a gente ouve no nosso coração, é soprado na nossa mente, o inferno falando, não, rapaz, não é bem assim não. Não é desse jeito não. Não é bem assim. É claro que você não vai morrer. É claro, Eva, que você vai comer e você não vai morrer. Muito pelo contrário. Olha só, você vai ter o mesmo poder de Deus, como Deus vai ser aberto para você. O conhecimento, você vai passar a ter o conhecimento do bem e do mal. Não é isso? Mas estava escrito. Gênesis capítulo 2, 17. Olha só, das árvores do jardim, vocês vão comer todas elas, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, queridos. Então o diabo, ele vem, muitas vezes, querer te sugestionar, querer nos sugestionar. Não é bem assim. Não é como está escrito. Tenta enganar, e ele vai lançando. E se eu não coloco, né? E, não, aqui não. Ah, capeta, aqui não. Não, aqui você não vai obter vantagem, não. Não, aqui não. Daqui a pouco ele está me convencendo que aquela mentira é uma verdade. Que eu realmente, eu vou andar doente. Aí vem as famosas frases mas é hereditário. Olha que frase do inferno. Mas é hereditário, rapaz. O teu avô morreu disso, o teu pai morreu disso, e o que é que vai acontecer com você? A mesma coisa. E as pessoas começam a abraçar isso. Eu tenho um exemplo dentro da minha própria casa.
A Márcia já deu esse testemunho aqui, né? E ela experimenta coisas maravilhosas nesse aspecto de cura. É muito legal poder ver isso na vida dela. E, do nada, e você pode ter certeza, qualquer coisa que aparece no teu corpo, do nada, repita, do nada, é do inferno. É do inferno. Porque nada acontece do nada. Como é que eu posso estar legal, perfeito, e daqui a pouco aparece do nada um caroço, um isso, ou um aquilo outro. E do nada aconteceu com ela, da pressão dela começar a subir. E aí, justamente, o inferno, ele vem lançar a mentira. Olha só, a sua mãe era hipertensa. Então, nada mais justo que você também seja. Ela foi no médico, ela começou a tomar o remédio, e durante 3 anos e meio, não houve um dia que eu não visse a minha esposa, de manhã e à noite, ao tomar o remédio, declarar: saúde me pertence. Eu não nasci hipertensa e eu não tenho que carregar essa doença, esse lixo do inferno. Pastor, 3 anos e meio? 3 anos e meio. Mas declarando, confessando, confiando que saúde era seu direito. Era seu direito. E não tinha esse negócio de hereditariedade, é porque é assim mesmo, e porque tem que ser assim. Não! E ela foi curada. Há aproximadamente quantos anos atrás? A Luísa tem 6 anos, há aproximadamente 8 anos atrás. Uma gravidez de pressão, aquela pressão sonolenta, aquela pressão 9/7. Ué, mas como é que há um tempo atrás a pressão estava alta e tinha que tomar remédio para a pressão normalizar, e agora, numa gravidez, a pressão está 9/7. A gravidez em toda, tranquilo, aquele soninho, aleluia. Mas é uma questão de quê, gente? Posicionamento. É como se, imagine que você fosse aquele cachorro com aquela cara bem feia, e aqui está o osso, e eu não largo esse osso, é meu direito, saúde é meu direito, e eu vou com esse direito até o final. Passe 1 ano, passe 2, passe o que for, eu não vou desistir da promessa de Deus. Então, queridos, olha só, quando eu sou questionado, e olha que interessante, não para por aí, mas quando eu sou, na verdade, convencido, porque questionado, todo dia nós somos, todo dia, levanta a mão comigo, todo dia eu e você somos questionados, todo dia o inferno lança alguma coisa, todo dia alguém usado pelo inferno lança alguma coisa, mas a questão não é ser questionado, a questão é ser convencido da maneira contrária à verdade. E quando eu sou convencido, eu me mantenho distante do poder de Deus. Eu me mantenho longe da verdade. Eu me mantenho longe da verdade, queridos. Então, segura mais essa aí, peão. Não aceite as coisas como elas naturalmente são. Aceite as coisas como Deus vê. Deus te vê totalmente curado, totalmente sarado. É dessa forma que Deus te vê. Porque Ele disse na palavra dEle que é assim, e ponto final. Não aceite as coisas como naturalmente elas são. Não aceite. Porque se eu aceitar, se eu abraçar, eu vou andar rastejando, doente e impedido de fazer as coisas. O inferno lança situações. Há muitos anos atrás, do nada, repita comigo, do nada, sentei lá no computador, não sei se eu estava fazendo alguma mensagem ou pagando uma conta, não sei. Estava lá e daqui a pouco, passei lá mais de 1 hora, quando eu dei a levantada, e eu não esquentei minha cabeça. Tranquilo, isso vai passar. Foi um mau jeito que eu dei. Acordei no outro dia. E aí? Estava com a dor. Estava travado com a dor. Falei, rapaz, pegou. Olha aí. Orei e falei, Senhor, não aceito isso. Saúde é meu direito. Não vai ficar perturbando o meu corpo. Não vai.
E nesse dia, era justamente o dia do meu futebol no aterro. Mas não vai me parar de jeito nenhum, mas não vai. E fui para lá, porque a gente declara, toma posse e vai. Não fica parado. Ah, não, hoje eu não vou não, porque está doendo. Não, fui para lá. Fui jogar, joguei lá que nem o boneco de Olinda. Mas joguei. Isso foi numa quinta-feira, de quarta para quinta, foi numa quinta-feira. Aliás, fica o convite toda terça e quinta, pastor Marcelo, lá no aterro do Flamengo, dando show. Quinta-feira, não, entrada franca. Então, isso foi na quinta-feira. E eu fui lá, e tranquilo, mas sentindo aquele incômodo. Sexta-feira, acordei como? Com a dor. E eu declarando, Satanás, olha só, você já perdeu, sai do meu corpo, sai da minha coluna, não vai ficar aqui. Quando eu acordei de sexta para sábado, a dor foi embora. Mas é um posicionamento, é uma batalha, e que nós precisamos resistir em fé, resistir com a palavra de Deus. Como é que eu posso, aceitar as coisas como Deus vê? De que maneira eu aceito as coisas como Deus vê? Através da sua palavra. Deus nos vê, Deus nos olha através da sua palavra. É só você ver lá em Juízes capítulo 6, Gideão, camarada, covarde, malhando trigo no lugar que era ele para estar lá pisando na uva, ele estava pisando no trigo, escondidão, cheio de medo. Mas Deus via Gideão de uma forma completamente diferente da forma como ele se enxergava. Ah, pastor, mas é verdade ou não é verdade? Não, eu vou ficar com a verdade de Deus. A verdade de Deus é Gideão, homem valente. Ele era valente, naturalmente falando? Não, mas Deus o via valente. Não enxergando nele alguma coisa. Não, mas eu acho que lá no fundinho de Gideão, ele tem alguma coisinha, ele tem uma valentia. Não, Deus sabia que a valentia de Gideão vinha de quem? Dele. A nossa saúde vem de quem? Dele. A saúde não é um fim em nós mesmos. Nós tomamos os nossos cuidados, nós fazemos a parte que nos cabe, e isso é importante, ok? A gente tem uma pessoa que trabalha comigo, por exemplo, rapaz, o cara é churrasco de segunda a segunda. Aí, é claro, isso gera o quê? Obesidade, isso gera o quê? Uma série de complicações de saúde, e se não mudar esse estilo de vida, não tem palavra que resolva, porque o cara não quer mudar o estilo de vida. Vocês estão pensando que é exagero? É todo dia churrasco. Todos os dias. Então, queridos, se Deus falou, está na sua palavra, é exatamente assim como Deus disse. Não duvide disso. Às vezes a gente fica pensando, poxa, como é que as pessoas duvidam tanto? Uma coisa, por exemplo, simples. Deus criou o homem e criou todas as coisas. A mulher criou tudo. Mas tem uma série de cabras aí que falam, não, é um tal de Big Bang. Não. Quem veio do macaco aqui, diga amém. Pois é, mas acontece que tem um monte de gente que acredita nisso, e não somente acredita, isso é ensinado nas escolas. Ou seja, virou verdade. Já saiu da classe de teoria, virou uma verdade. Então, queridos, aceite a palavra. Deus, e olha, a prova disso maravilhosa, abra lá comigo em Lucas, capítulo 4, eu li inclusive esse texto ontem na escola. Estava falando sobre o Novo Testamento, e falar sobre o Novo Testamento é falar de Jesus o tempo todo. Lucas capítulo 4, a partir do verso 17, eu amo esse verso, eu falei isso ontem na escola, porque é o cumprimento de uma palavra e é tudo o que Jesus, ele é. Se a gente pudesse resumir, fazer um resumão de Jesus, é isso aqui. Lucas capítulo 4, verso 17 ao 21, diz o seguinte, olha, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando Jesus abriu o livro, ele achou o lugar em que estava escrito. Verso 18, o Espírito do Senhor é sobre mim,
porque ele me ungiu. E aí começa, aleluia, para evangelizar os pobres. Enviou-me, grifa aí na tua Bíblia, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos. E grifa aí na tua Bíblia, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, entregou ao ministro, assentou-se, e ele diz no verso 21, hoje se cumpriu esta escritura que ouvistes. Aleluia, aleluia. Não há dúvida, Jesus, não virá nada da parte de Deus, ela só virá via Jesus. Por isso ele declarou em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a cura, eu sou a prosperidade. Eu sou a tua vida dando certo. Eu sou você ser bem-sucedido. Eu sou você ter uma família integrada. Jesus é. Então, queridos, olha só. Tudo que o homem precisa para viver uma vida abençoada, uma vida de saúde, aqui nessa terra, vem somente de Deus. Não pense de outra forma. Não pense de outra maneira. Tudo que eu e você, nós precisamos para viver uma vida abençoada aqui nessa terra, vem de Deus, através de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Não tem outra forma, não tem tio rico, não tem avô, não tem deputado, não tem jeitinho. Tudo que eu e você precisamos vem de Deus. E saúde não é diferente, queridos. Não é diferente. Lá em Tiago, você não precisa abrir, capítulo 1, verso 17, até porque eu vou ler na versão da Bíblia Viva, diz, mas tudo quanto é bom e perfeito nos vem de Deus, o Criador de toda a luz, e que resplandece para sempre, sem mudança e nem sombra. Tudo vem de Deus. A nossa saúde vem dele. Aleluia. Então, queridos, grave isso. Desculpa, não está aí. Mas anote, toda a real necessidade do homem só será satisfeita em Jesus. Eu vou repetir para você, toda a real necessidade, tudo aquilo que você precisa, e Deus sabe, conhece a tua necessidade, ela só será satisfeita através de Jesus. Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. E como nós estamos falando que saúde é o nosso direito, e se eu estou aqui juntamente com você, hoje nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus, ou seja, tudo é nele, tudo é por ele, tudo está nele, tudo é dele. Não tem como falar de cura divina e não lembrar que o ministério de Jesus foi amplamente dedicado a curar doenças e enfermidades. Eu quero ler só alguns textos com você. Mateus, abra lá comigo. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 23 e 24, diz, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e o quê? Curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Um pouquinho para frente, vai lá no capítulo 9. Capítulo 9, verso 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Pastor, mas é a repetição lá do capítulo 4. Sim, o ministério de Jesus foi voltado
amplamente para curar os enfermos das suas doenças. Mas veja que interessante, Jesus não curava por curar, em todo momento a gente percebe que ele estava na sinagoga fazendo o quê? Ensinando. Ele estava ensinando, ele estava liberando a palavra, para que naquele coração, no coração daquelas pessoas, fosse gerado fé, e é o mesmo princípio, não mudou. Hoje você está aqui fazendo a mesma coisa, num lugar chamado igreja, ouvindo uma palavra, e se você abrir o teu coração, crer e não duvidar, e tomar posse dessa palavra, você será curado, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E outra coisa importante, queridos, lançando essas bases hoje, nesse início dessa série, é que Jesus ele não fez nada que não fosse da vontade do seu Pai. Se você for no Evangelho de João, você vai ver textos e mais textos. João capítulo 5, João capítulo 12, João capítulo 14, em que em todo momento Jesus ele declara, olha só, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Olha só, o que eu estou fazendo aqui é porque eu ouvi o meu Pai fazer, ou dizer, e eu vi o meu Pai fazer. Então Jesus ele era o quê? Um replicador daquilo que ele já tinha visto, daquilo que ele já tinha ouvido. Ele estava nada mais, nada menos do que replicando. Eu e você precisamos ser esses replicadores. Precisamos ser esses copiadores, esses duplicadores, de saber, não, eu conheço qual é a vontade de Deus na minha vida no que diz respeito à cura, então eu vou replicar, então eu vou abrir a minha boca, então eu vou declarar. Então, queridos, Jesus com seus atos, e isso inclui curar os enfermos, é uma revelação clara da vontade de Deus. Os atos de Jesus, o seu poder para curar, para libertar pessoas, é claro, é uma revelação clara da vontade de Deus. Pastor, que vontade é essa? Que eu e você vivamos com saúde. Declare, saúde é meu direito. Para que eu e você vivamos com saúde. E queridos, viver com saúde nos foi concedido por conta de uma obra, o que nós fizemos aqui logo após o louvor, uma obra de substituição. Abra lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios. Você está entendendo? Diga amém. 2 Coríntios 5, 21. Obra substitutiva, obra de substituição. No texto está dizendo o seguinte, olha, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu posso parafrasear isso perfeitamente. E eu posso dizer o seguinte, olha, aquele que não conheceu doença, Jesus conheceu doença? Aquele que não conheceu doença, ele se fez doença. Aleluia. Ele se fez doença por nós, para que, através dele, por ele, fôssemos feitos saúde de Deus. Ele se fez doença. Ele não era doente, mas ele se fez doente para que eu e você fôssemos feitos saúde de Deus. Aleluia. Aleluia, queridos. Queridos, a palavra da cruz, a mensagem da cruz é o verdadeiro poder para aqueles que creem. Foi através dessa obra, que o poder de Deus, a partir daquele momento, ele foi liberado a nós, está à nossa disposição, para cada um de nós que cremos no seu sacrifício, na sua obra de substituição. Se ele não tivesse nos substituído,
aí sim, aí pode vir doença, hereditariedade, não tem que dar imposto mesmo, tem que dar em mim, porque afinal de contas, eu sou merecedor de carregar isso. Ninguém me substituiu, eu vou ter que carregar, mas Ele nos substituiu, Ele nos amou de uma forma que não há explicação. A nossa mente humana ela é muito limitada para entender tamanho amor de Deus em se fazer doença sem ser doente, para que nós fôssemos feitos saúde de Deus. Aleluia, queridos. Anote isso. Jesus pagou com o seu sangue o preço da substituição pelo pecado, pela nossa natureza e também pelas doenças. Ele nos substituiu. Arrancou de nós essa natureza pecaminosa e arrancou de nós também as doenças. E arrancou também de nós a pobreza, a miséria, de uma vida miserável, de uma vida sem prazer, de uma vida down. Porque olha só, eu e você, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós temos que viver o melhor dessa terra. Lá em cima é bônus. Lá em cima é bônus. Lá em cima é fast pass. Beleza? Lá em cima é tranquilo, é viver no bônus. Mas aqui nessa terra, eu não tenho que viver uma vida de pau que dá em doido. Me livrando daqui e dali, agora é isso, e vamos lá e não sei o quê. Ah, pastor, mas quer dizer então que eu não vou passar por problemas? Eu não vou ter dificuldades? Eu muitas vezes não vou lutar uma situação de enfermidade? Vamos! O inferno é sujo. E ele lança. Mas olha só, nós já vencemos em Cristo Jesus. Jesus na cruz, Ele nos redimiu. O que significa redimir, pastor? Ele nos perdoou, Ele nos resgatou da morte espiritual e também das doenças físicas. Ele tomou sobre si, queridos. Ele tomou as nossas enfermidades. Ele tomou, creia nisso até o final. E para nós terminarmos, Satanás, ele não pode colocar legalmente sobre nós o que Deus colocou sobre Jesus, o que Deus permitiu sobre Jesus que Jesus carregasse, porque Jesus, ele nos substituiu. Então, eu e você não temos que carregar nenhum lixo do inferno. Não tenho que carregar. Você não tem que carregar. O inferno pode até tentar, mas ele não tem legalidade, a não ser que eu e você entreguemos, fomos dar essa legalidade para ele fazer isso. Não pode, houve uma obra, houve um sacrifício, houve um preço, ele se fez doente, ele se fez doença, para que nós fôssemos feitos saúde de Deus. Não abrace, não receba, não aceite, não aceite. Nessa noite o Espírito Santo fala para você, aleluia, não aceite as coisas como naturalmente elas são. E eu digo inclusive para você no que diz respeito a diagnósticos. Há uma folha, há um exame que está escrito ali, que está apontado ali naquele exame, por A mais B, que eu, você, sei lá quem, tem determinado tipo de coisa. Não aceite. Ah, pastor, mas aí eu estou negando a realidade. Não, você não está negando a realidade. Mas eu preciso ficar com a realidade que faz a diferença na minha vida. A real realidade. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Não aceite. Não aceite. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.
nós queremos ministrar sobre a tua vida.